na parte de quinta-feira, o juízo pré-advento. Meu querido irmão, em Daniel capítulo 7, fala do juízo pré-advento. Abra sua Bíblia e vamos ler em Daniel capítulo 7, verso 9. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Estas cenas mostradas para Daniel, capítulo 7, verso 9, é a sala do juízo. É a mesma cena mostrada para João em Apocalipse 4. Lá em Apocalipse 4, mostra a sala do trono, ou seja, o Santíssimo do Santuário Celestial, onde João viu o trono de Deus cercado por 4 seres querubins e também por 24 tronos. É a mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 9. E agora lemos o capítulo 7 de Daniel, verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Você pode ver em Apocalipse capítulo 5, milhares de milhares, milhões de milhões servindo diante de Deus. A cena de Apocalipse 4, Apocalipse 5, a sala do trono e Deus assentado sobre o trono, segurando na mão o livro selado com 7 selos, e Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, sendo introduzido na presença do Pai. Apocalipse capítulo 5, verso 7. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5 e o verso 7. Aqui você vê o leão da tribo de Judá sendo introduzido no Santíssimo, na presença do Pai, para receber da mão do Pai o livro selado com 7 selos. Leia Apocalipse 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queridos, esta é a mesma cena mostrada para Daniel no capítulo 7. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7, verso 13. Aqui está a mesma cena, o Filho do Homem. Jesus Cristo vindo ao ancião de dias, ao Deus Pai, na sala do trono, para receber o livro e começar o juízo. Leia agora Daniel 7, verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, até o Santíssimo. Para quê? Para iniciar o juízo. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Queridos, Daniel capítulo 7 mostra a sala do juízo, o trono de Deus, mostra também Jesus Cristo sendo introduzido na presença de Deus para iniciar o juízo. E ainda no capítulo 7, verso 26, fala claramente que o juízo seria estabelecido depois de 1798. O juízo seria estabelecido quando terminassem os 1260 anos de supremacia papal da Idade Média. Essa supremacia papal da Idade Média está no capítulo 7 de Daniel, verso 25. Um tempo, tempos, metade de um tempo, em que o poder papal perseguiria o povo de Deus e mudaria a lei de Deus. E então Daniel capítulo 7, verso 26, diz: mas o juízo se estabelecerá. Quando? Quando terminassem um tempo, tempos, metade de um tempo. Quando terminassem os 1260 anos. Eles começaram em 538 e terminaram em 1798. Então o juízo viria após 1798. Por isso o verso 26 diz: mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio, tirarão o domínio do chifre pequeno. O poder papal vai ser destruído. Você pode ler isso em Apocalipse 17 e o verso 16 e 17, ali fala da destruição do papado. Eles vão tirar o seu domínio. O chifre pequeno dominou o mundo durante a supremacia papal da Idade Média. E o chifre pequeno domina o mundo agora na última supremacia papal do tempo do fim. Quando for estabelecida a lei dominical em nossos dias, haverá uma nova supremacia, a última supremacia papal do tempo do fim, de 3 anos e meio, conforme diz Apocalipse 13, verso 5. Mas eles tirarão o seu domínio, porque a Bíblia está dizendo, verso 26, Daniel 7, 26, mas o juízo se estabelecerá e eles tirarão o seu domínio,
para o destruir e para o desfazer até o fim. E o verso 27, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Você e eu pertencemos ao povo dos santos do Altíssimo. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós seremos súditos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu querido irmão, esta visão de Daniel 7 termina falando do juízo, e o juízo foi anunciado na profecia do capítulo 8. A profecia do capítulo 8, verso 14, fala exatamente o ano em que começaria o juízo celestial. É uma sequência aqui, Daniel capítulo 8, verso 14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os 2.300 anos de Daniel 8,14 começaram em 457 a.C. e acabaram em 1844. Percebam que a supremacia papal da Idade Média acabou em 1798. E Daniel capítulo 8, verso 14, diz que o juízo começaria em 1844. Portanto, meu querido irmão, o juízo seria estabelecido começando pelos mortos. Nós acabamos de ler Daniel 7, versos 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27. Qual é o foco nesse juízo? O juízo seria após 1798, o juízo começou em 1844. Qual é o veredito dado no fim do processo? O juízo termina com a destruição do chifre pequeno. No final do juízo, o chifre pequeno é destruído e também o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o reino do nosso Senhor Jesus Cristo será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu querido irmão, vejam a importância do juízo celestial. O juízo celestial ocupa pelo menos 5 capítulos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 7, Apocalipse 8. Esses 5 capítulos do Apocalipse explicam o juízo celestial. É uma doutrina solidamente apoiada na Bíblia. Não é somente Daniel 8,14 que está falando do juízo celestial. Não é somente Daniel capítulo 7, verso 9, 10 e 13 que estão falando do juízo celestial. 5 capítulos do Apocalipse falam do juízo celestial. A Bíblia destaca que a raça humana é julgada por Deus. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes 12, 14. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Existe um tribunal de Deus, Romanos 14, 10. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido, mas nós precisamos dos registros no céu. Durante os 1000 anos no céu, nós queremos investigar os registros e saber por que aqueles que nós pensávamos que estariam no céu salvos não estão. O que aconteceu? Por que a pessoa tal, por que este ou aquele não estão aqui no céu? Nós vamos querer ler os registros celestiais. E Deus preserva os registros no céu para que não haja dúvida na mente de ninguém que Deus é justo, Deus é misericordioso. Quem queria ser salvo, foi salvo. Quem não se salvou é porque decidiu permanecer no pecado. Meu querido irmão, Deus não precisaria de um registro, mas o registro celestial é conservado a favor dos salvos. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo o que aconteceu. Tudo está registrado para ser investigado. Durante os 1000 anos no céu, vamos ter tempo de sobra para investigar por que os ímpios se perderam. A história da súplica de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra é um tipo do juízo. Quando você e eu deveremos estar intercedendo pela multidão que ainda não conhece a verdade. Os pecados de Sodoma e Gomorra estavam evidentemente sendo investigados. Deus mencionou que o pecado da cidade lhe deu uma reputação tal que o clamor contra ela era grande.
Mas não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram investigadas antes da sua destruição. Deus também deu a Abraão a oportunidade de examinar se ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Deus deu para Abraão a oportunidade de avaliar o caráter de Deus, para ter a certeza de que Deus foi justo e misericordioso, salvando os que queriam se salvar. Assim como em Daniel capítulo 7 aparece no verso 13, Jesus Cristo, aquele que é o juiz do santuário celestial. Assim também, meu querido irmão, lá em Apocalipse capítulo 5, verso 7, mostra o leão da tribo de Judá entrando na presença de Jesus Cristo para oficiar o juízo e abrir selo após selo. Jesus Cristo é o juiz do santuário celestial, mas ele também é o advogado seu e meu. Ele é o nosso Salvador. Nós nos escondemos em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele julga a terra e ele defende aqueles que foram comprados com seu precioso sangue. Queridos, aqui no finalzinho do capítulo 7 de Daniel, diz assim: e os reinos e o domínio, verso 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo pertence a você e a mim. Nós somos os santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. Aleluia! E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui, diz o verso 28, findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Queridos, Daniel não entendeu toda a visão que recebeu de Deus, porque era para o tempo do fim. Mas você está entendendo a visão. Esta visão foi dada para os nossos dias. Nós estamos vivendo às portas do juízo dos vivos. Em breve, muito em breve, a lei dominical será aprovada. Deus anunciará o momento da lei dominical ser aprovada. O mundo será advertido pela abertura do sexto selo, por um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e os céus se recolhendo como um pergaminho. Queridos, Deus anunciará a chegada do juízo e nós, povo de Deus, seremos usados como porta-vozes para proclamar as 3 mensagens angélicas para a conversão da grande multidão. Nós somos o povo dos santos do Altíssimo. Nós queremos preparar um povo para a breve volta de Jesus. Alegre-se com esta missão santa e sagrada que Deus deu para você e para mim e nos batizou com o Espírito Santo para podermos cumprir com poder esta missão. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas revelações que a tua profecia faz do juízo celestial, que começou pelos mortos, mas virá o juízo dos vivos muito em breve. E o Senhor está nos incumbindo de, batizados pelo Espírito Santo, proclamar: chegou a hora do juízo, o juízo dos vivos, preparando um povo para a volta de Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. E obrigado pelo privilégio de sermos usados e sermos membros do povo dos santos do Altíssimo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.